Saindo agora da cadeia de comando, nós entramos em um outro conceito importante para a organização da estrutura vertical, que é a amplitude administrativa, também chamada por alguns autores de amplitude de controle. Essa amplitude revela a quantidade de funcionários que estão subordinados a um supervisor. Se você tem uma estrutura com muitas pessoas e que obriga, dentro dessa lógica hierárquica, subordinar muitas pessoas a um único supervisor, sabe-se que não haverá envolvimento entre este supervisor e esses subordinados, porque a amplitude é muito grande. Isso faz com que a estabilidade do emprego, em termos criativos, em termos procedimentais, seja gritante. Por quê? As atividades que obedecem ou que conseguem obedecer a essa natureza de atividade são muito repetitivas e rotineiras. Geralmente, são atividades que podem ser realizadas em um único local e que podem ser aprendidas por treinamentos, regras e procedimentos padronizados. O tamanho dessa amplitude administrativa determina se a organização possui uma estrutura alta ou uma estrutura plana. Uma estrutura alta tem uma amplitude administrativa estreita, uma concentração vertical de cargos e, por isso, mais níveis hierárquicos de gestão. A estrutura plana, ela é mais ampla, por isso possui uma dispersão dos cargos mais horizontal, o que leva, como consequência, a organização ter uma quantidade bem menor de níveis hierárquicos. Bom, encaminhando aí para o final desse debate sobre organização da estrutura vertical, nós vamos falar agora sobre centralização e descentralização. A centralização informa que a autoridade de decisão está localizada perto do topo da organização. Quanto mais centralizada for a estrutura de uma organização, mais ela evita a duplicação e a sobreposição de responsabilidades. Geralmente, os cenários de crise, risco de falência ou contingências emergenciais inesperadas podem fazer com que a organização demande por um maior nível de intensidade de centralização da gestão, porque é necessário que seja exercido nos contextos que nós acabamos de falar um maior controle e que esse controle seja realizado de maneira mais firme e mais rápida. A descentralização, por sua vez, informa que a autoridade de decisão ela é empurrada para os níveis mais baixos da organização. Então, trata-se de um fenômeno organizacional que depende da experiência que essa organização possui para encontrar o local mais adequado para suas decisões. A descentralização ela promove a pulverização de centralizações concentradas. Então, ao invés de tudo se concentrar no topo, haverá pequenas ilhas de concentração ao longo da estrutura da organização, formando assim núcleos específicos de controle e de poder. Qual é a expectativa que existe dentro de uma estrutura que permite a descentralização? Cortar prazos e custos, simplificar processos, racionalizar procedimentos simples, aliviar a alta gestão e incentivar que as pessoas que estejam participando dessa descentralização desenvolvam mais habilidades e sejam mais eficientes. Geralmente, um contexto organizacional que permita, por meio da sua estrutura, uma descentralização é um contexto que está mais preparado para lidar com mudanças e incertezas ambientais. Centralizar ou descentralizar compreendem, então, decisões e ações organizacionais que possuem um respaldo estratégico da organização. Então, dependendo do caminho estratégico que a organização seguir, essa organização será mais ou menos centralizada, mais ou menos descentralizada.